Bem-vindos ao novo cast. Meu nome é Gabriela e hoje nós estamos aqui com uma presença ilustre, Miriam Guzela. Ei, gente, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui no Novo Cast. Sou uma grande fã do Novo Jovem, então estou muito feliz de ter recebido esse convite. Nós é que agradecemos muitíssimo. E nós teremos aqui várias perguntas, nós vamos conhecer mais ela profissionalmente, pessoalmente também, e nos acompanhe. Vamos lá. Miriam, me conta um pouquinho mais o que te inspirou a estar na política? Olha, foram vários fatores. Eu acho que eu sempre tive um pouquinho dessa questão mais aguerrida, sabe, assim. Eh, Segundo, porque eu vi muito meus pais são empreendedores, e eu vi a dificuldade deles de empreender. Meu pai já quebrou uma vez. Na pandemia, ele quase quebrou novamente no novo negócio dele. E é interessante que meus pais sempre quiseram que eu fosse servidora pública, eles não queriam que eu continuasse o negócio deles. E conversando com meu pai, eu entendi que é pela dor que ele passou de empreender, essa dificuldade que ele tem, esse sofrimento que é empreender no Brasil. Ele falou assim: não, na cabeça dele, o que não é, eu acho, não acho que é uma opinião errada, porque infelizmente o Brasil reflete isso, é que para você ter segurança nesse país, você tem que entrar na vida pública e ser servidor público, né? E isso é muito triste. E como servidora pública, em vez de eu me acomodar, eu que tenho esse espírito mais aguerrido, eu fui vendo várias coisas erradas acontecendo, né. Hoje eu tenho 40 anos, mas eu entrei na vida pública com 20, né. Meu primeiro emprego na vida pública, foi na Fapemig como bolsista. Eu tive outros empregos antes, mas na área pública foi no governo do estado, na Fapemig. Lá eu fiquei por 2 anos e meio, depois eu passei no concurso da aliás, fui mantida por 1 ano como bolsista, passei no concurso da MGS. Por 1 ano e meio eu fiquei como MGS, fui mantida na Fapemig como MGS. Depois eu passei no outro concurso da prefeitura de Belo Horizonte, fui para a prefeitura, fiquei por lá 11 anos, e nessa experiência eu vi algumas coisas que funcionam, alguns servidores públicos que são muito bons, Uhum. mas eu vi muita coisa que poderia ser muito melhor, recurso mal aproveitado, coisas que eu não considero totalmente lícitas. E realmente isso foi criando em mim um espírito político, de uma crítica. E quando veio 2013, aquela, né, manifestação "Não são só 20 centavos", eu me lembro que eu comecei, eu e meu marido, a ir nas manifestações. Meu marido pegou um cartaz, assim, de "Mais Mises e menos Marx", e eu não sabia quem era Mises. A partir do momento que eu fui pesquisar quem era, isso foi despertando em mim ainda mais a vontade de estudar economia, política, filosofia e entrar nesse meio. Uhum. Muito legal. E assim, o que você acha que o Estado pode fazer, ou melhor, o que o deputado federal pode fazer para ajudar mais as pessoas, economicamente? Bom, eu acho que assim, né, se fosse questão, pergunta Estado, eu acho que o Estado deveria fazer o menos possível, no sentido de que ele muitas vezes atrapalha. Ele muitas vezes entra em áreas que eu não acho que ele deveria entrar. Eh, no caso do deputado federal, ele tem o dever moral de servir, como todo servidor público. E o servir é, sim, pensar no bem-estar daquele cidadão. E na hora de pensar no bem-estar, não é ficar fazendo populismo, é fazer coisas práticas. Eu dei o exemplo, né, do meu pai que quebrou e depois na pandemia quase quebrou novamente. A intervenção do Estado, o excesso de impostos abusivos, né, essa tributação, essa nova reforma tributária, por exemplo, é um grande exemplo disso. Ela piorou uma situação que já era ruim, né. O excesso de burocracia para você abrir um negócio e manter este negócio, desde o pequenininho até né, desde a micro, pequena, grandes, médias empresas até as grandes, é muita burocracia. Então, assim, eu acho que o Estado deveria parar de atrapalhar essas pessoas que estão trabalhando, gerando riqueza, gerando emprego. Então, assim, eu acho que a partir do momento que o deputado enxerga isso, corta imposto, corta burocracia, facilita a vida dessas pessoas, o Estado vai até arrecadar mais. Porque o excesso de Estado, o excesso de imposto e nenhum retorno de volta faz com que as pessoas ou quebrem ou só neguem que é péssimo ou saiam do país. Igual, por exemplo, recentemente, 230 empresas foram para o Paraguai.
Eu acho que é isso que o É um deputado federal absurdo. tem que fazer. É diminuir o Estado e deixar o cidadão ter a liberdade de agir e de prosperar. Então você acredita que menos Estado é desenvolvimento? Menos Estado, com certeza, é desenvolvimento, sim. O Estado ele não tem que se meter em tudo. Ele deveria estar apenas na saúde, educação e segurança, e nem isso ele está fazendo bem. Perfeito. Você acha que a faculdade é indispensável para empreender? Não, mas eu acho que o estudo sim. A pessoa não necessariamente ela precisa vir da faculdade. Eu acho que, infelizmente, se vê muito o diploma, mas você pode ver que hoje criou-se muitas faculdades de nível duvidoso, né? O Estado ele aprova ali várias universidades que, até mesmo as próprias federais, elas não estão formando bons profissionais. Eu sei porque no governo do Estado eu já tive cargo de chefia. Na hora de fazer uma seleção, você vê jornalistas, eu sou da área de comunicação, você vê jornalistas que não sabem escrever. Uhum. Como que a pessoa está formando ou formou em jornalismo e não sabe escrever, não sabe se expressar? Então, não, a universidade não necessariamente vai preparar, mas um bom estudo, uma boa base, sim. É, eu sei que você fez homeschooling, né? Isso. E isso é uma bandeira sua? O homeschooling, ele vem como uma bandeira a mais, né, a minha bandeira está muito ligado ao empreendedorismo, ao fortalecimento da mulher também no mercado, mas sim, é uma bandeira que eu vejo com carinho, porque eu fiz o homeschooling, eu vou contar muito brevemente como que foi. Eu estudei no Instituto de Educação aqui, né, de Minas Gerais, até a 8ª série, e meu pai precisou, a trabalho, mudar para o Mato Grosso. E lá eu morei durante dos meus 14 aos meus 18 anos. Hum. Então, metade da minha 8ª série e o ensino médio todo, eu fiz em modalidade homeschooling, porque meu pai achou o estudo lá muito, muito defasado e também a cidade, que era do interior, perigosa. Tinha, infelizmente, muita prostituição infantil, algumas coisas assim que ele achava que não seria saudável. Então, ele montou um plano pedagógico, foi montado um plano pedagógico para que eu e meus irmãos estudássemos em casa nesse período. E eu sou muito grata ao meu pai. Primeiro que não faltaram amigos, nem, né, aquela convivência social. E segundo que o que eu aprendi, o que eu desenvolvi Uhum. nesse plano pedagógico, não se compara às escolas. Agora, eu não sou anti-escola, não, eu acho que, o pai deveria ter a escolha de como o filho dele vai estudar. A minoria vai poder dar essa educação em casa, né. Exige tempo, né? Exige tempo, exige algum recurso, embora meu pai nunca tenha sido rico, ele conseguiu montar uma equipe de 3 professores, e eu também ajudei na educação dos meus irmãos, isso me ajudou também, porque ensinar a gente também aprende. E quando a gente voltou para cá, para Belo Horizonte, a gente conseguiu se recolocar. Eu fiz o supletivo, passei tranquilamente, meus irmãos fizeram a prova de recolocação para voltar para a escola, um dos meus irmãos entrou na série certinha e o outro ainda adiantou uma série. Então, não perdemos em absolutamente nada, só ganhamos. Mas eu acho que o estudo, seja na escola ou seja em casa, enfim, é uma prerrogativa de escolha dos pais e precisa ser, sim, de qualidade. Perfeito. Eu sei que você também, participou por muito tempo do IFL, né. Então, Sim. assim, você leva a educação tão a sério que você parece que já participou de todos os grandes, as grandes os grandes passos para que as pessoas tenham mais educação. Me conta mais como é que foi no IFL, o que isso significa para você? Olha, foi uma experiência incrível. Eu recomendo que as pessoas busquem instituições como o IFL, que é o Instituto de Formação de Líderes, né? E, no caso, esse que eu participei é o de Belo Horizonte, porque tem mais de um. Eu entrei em 2023, eu tenho um processo seletivo para você entrar. E lá não é simplesmente um instituto de assistir palestra. Lá realmente tem todo um plano pedagógico para você se desenvolver, para você poder estudar. Você tem leituras obrigatórias, tarefas que não são obrigatórias, mas você ganha, você pontua num ranking de liderança. E eu me empolguei, me envolvi tanto nos estudos, nas tarefas, nas palestras, nos debates. Existe um debate lá que é fenomenal, era a atividade que eu mais gostava. Que eles pegavam um tema espinhoso, como, por exemplo, regulamentação das drogas. E
perguntava para os participantes quem queria, né, montar grupos ali, eles montavam 2 grupos de mais ou menos 8 pessoas e você não sabia qual grupo que você ia estar, se você ia defender ou ser contra. E o grupo que você caísse, não interessa o que você pensa, você ia ter que defender até o fim. Então é uma forma de você desenvolver retórica e também aprender a olhar o outro lado. Você tem uma visão mais ampla. Você pode continuar não defendendo aquele ponto pessoalmente, mas você ganha uma outra perspectiva, o que ajuda também no pensamento de tolerância. Então, o IFL, ele é muito completo, não só no desenvolvimento de conhecimento, network, palestras, mas também em retórica. Eu fui primeiro lugar nos 2 rankings dos 2 semestres que eu estive no IFL, e com todo esse mérito eu acabei ganhando o cargo de diretora de eventos, Que né, incrível. que são poucos que viram diretores lá, e é uma gestão de 1 ano, foi a gestão de 2024, foi uma experiência fenomenal, o que eu aprendi eu vou levar para o resto da vida, e depois eu resolvi sair para dar lugar para mais pessoas entrarem, porque lá é pequeno, precisa ter uma rotatividade. Eu poderia ter ficado até como honorária, mas eu queria agora focar todo aquele aprendizado em mim, para eu poder agora colocar em prática tudo que eu aprendi até hoje e levar para a sociedade, para o meu trabalho, para os meus amigos, enfim. E agora, se tudo der certo, para a política. Perfeito. Agora vamos para um outro tópico que é segurança. Eu sei que Uhum. isso é uma pauta muito cara para você e eu queria entender de você, como mulher, o que você acha que está faltando na segurança pública e como que a atividade política pode ajudar com isso? Ó, eu acho que tá faltando os bandidos ficarem presos, né, porque eu, por exemplo, eu tô no grupo de segurança do meu bairro e vira e mexe aparece, né, vídeos de câmera de segurança lá, um meliante, existe um sargento que cuida do grupo. Eu acho assim, no governo Zema, a segurança melhorou muito. Eu vejo que esse sargento que está lá nesse grupo, ele realmente ele atua, ele captura e etc. Mas a gente vê que depois da captura daquele meliante, daquele assaltante, daquela pessoa, né, que cometeu o crime, às vezes 2, 3 meses depois, as câmeras de segurança dos prédios pegam aquele mesmo rapaz de novo, solto. Então, assim, assalta uma idosa, quebra o vidro de um carro e furta, é pego, é preso, mas não fica. Então a gente fica nessa enxugando gelo, Uhum. né. E eu fico vendo também, tem esse PL da misoginia rolando. Gente, pensar na mulher é super importante, mas tem que pensar direito. Você criminalizar opinião não resolve. Agora, as mesmas pessoas que estão lá votando a favor de criminalizar opinião votaram contra o aumento de pena para crimes hediondos, que é o que resolve. Uhum. Que é o que resolve para homens e mulheres, principalmente. Então, crimes hediondos não são penalizados ou bastante. Eu vejo que os bandidos e os agressores não ficam presos. Perfeito. E se você pudesse hoje implementar algo que efetivasse, a correção nesse tipo de situação, o que você faria? Olha, eu adoraria, implementar a prisão perpétua. Só que, infelizmente, a gente teria que fazer uma Constituição nova, porque é uma lei pétrea. Ela está inserida na Constituição, que não pode ter. Eu acho isso um absurdo. Então, mas seria maravilhoso refazer a Constituição como um todo, né? Ela precisa ser rasgada, assim como eu falei da reforma tributária, precisa rasgar no meio e também fazer de novo. Mas a Constituição ser refeita é um passo ainda muito maior, é muito mais complexo, mas é possível. Precisa de colocar mais pessoas do legislativo comprometidas a isso, mas é uma coisa que seria muito importante. Enquanto não dá para refazer a Constituição, seria realmente tentar de novo, novamente, aumentar a pena para crimes hediondos, para crimes sexuais, para agressões mais sérias. Perfeito. Eu sei que você sabe que o Zema está saindo agora à presidência, né. Sim. E eu queria saber de você como que você avalia esses 2 mandatos que ele teve? Não, são maravilhosos. Eu sou suspeitíssima, porque eu estava no governo dele, mas, assim, ao mesmo tempo não sou, porque eu estive em outros governos, né. Quando eu entrei na prefeitura de Belo Horizonte, é até ruim falar isso porque entrega idade, mas eu estava no governo Pimentel, quando ele era prefeito de Belo Horizonte. Hum. Então, assim, é muito fácil para mim comparar um político, um mandatário horroroso, Hum. incompetente, péssimo,
com o Zema, que é incomparável. Ele fez um governo primoroso, dá orgulho de falar assim, gente, eu estive no governo Zema, eu fiz parte daqueles números, sabe? Então, a gente, né, enche a boca para falar, estive lá, vi acontecer e enche o coração também de orgulho de saber que a gente fez parte do engrandecimento e da recuperação de Minas Gerais, o que é muito importante. A gente estava indo para o buraco, Uhum. né? Minas Gerais não só se recuperou, ele cresceu, né? O estado cresceu muito. E no bom sentido, né? Em riquezas. Trouxe empresas novas, trouxe investimento novo, parou de atrapalhar quem trabalha, o empreendedor, o máximo possível. Isso sim é um governo de competência, é um governo que dá para bater no peito e falar, eu tenho orgulho. Perfeito. E o que que você acha do Matheus Simões aí para conduzir e continuar o trabalho do Romeu Zema? Não penso em nenhum outro nome a não ser ele, né? Eu já acompanho o Matheus Simões desde que ele era vereador, quando eu estava na prefeitura, e eu me lembro perfeitamente, né? Que no governo Calil, quando ele era prefeito, eu gostava muito do governo Márcio Lacerda. Tinha lá os seus defeitos, mas ele também tinha as qualidades dele. Agora, quando entrou o Calil, que só a prefeitura foi só afundando, quem fazia alguma coisa para aquela prefeitura andar era Matheus Simões. Ele sozinho na Câmara, porque não tinha outros vereadores do Novo lá, nem quem o apoiasse direito, ele sozinho deixava, eu vi com os meus olhos, aquela prefeitura de cabeça para baixo. Eu sabia o dia que o Matheus Simões pisou na prefeitura, pisava lá, por causa do alvoroço que ficava na comunicação, do setor de comunicação. Era a gerente falando que odiava ele, era o Calil espumando, era maravilhoso de ver, porque eu, né, tava lá, eu sou concursada, eles não podiam mandar embora, eu tava lá só vendo o Hum. bom trabalho do Matheus Simões. E como vice-governador, ele fez um trabalho primoroso e agora, como governador, está continuando esse trabalho. E espero de coração que ele se mantenha como nosso governador. Perfeito. Eu queria trazer uma coisa, gente, que é uma, como é que eu vou dizer? Uma idiosincrasia da nossa querida Miriam, que ela é muito apaixonada pelo universo geek. Não sei se vocês acompanham o Instagram dela, se vocês não acompanham, vão lá acompanhar, porque é, assim, incrível. Ela traz vários entendimentos, várias expressões, e eu queria que você comentasse um pouco, porque esse universo é um universo muito curioso e divertido. E o que você acha que desse universo você traz para a vida real, e em especial para a política? Nossa, adorei essa pergunta. Gente, inclusive, meu arroba é arroba Miriam Guzella. Eu sou a única Miriam Guzella. Se jogar no Google, No mesmo. planeta. Se jogar, se jogar no Google, vocês vão achar, mesmo que escrever errado. Vocês vão me achar todas as minhas redes sociais. Mas o universo geek, eu tenho um carinho muito grande por ele, porque eu não entrei nesse universo mais velha por causa dessa modinha. Eu sou, né, me considero nerd desde quando era esquisito ser nerd, na década de 90, porque meu pai é um nerd. Meu pai, ele gostava de quadrinho. Quando eu era criança, ele não queria que eu ficasse assistindo porcaria na televisão, então ele gravava muitas fitas VHS com aquele Batman do Adam West, antigão, a Mulher Maravilha dos anos 80, várias séries antigas que me fizeram entrar nesse universo. Eu gostava de ler revista em quadrinho. Então, e foi assim que eu me apaixonei, por exemplo, pela Mulher Maravilha. Ela é a minha heroína favorita, né? A que eu mais me identifico. E eu fui aprendendo nobreza, virtudes, sacrifício com esses exemplos. Meu pai sempre falou, eu cresci com meu pai falando isso, olha, observa o Superman. O Superman é um super-herói que tem poderes limitados. Ele poderia dominar a humanidade, escravizar todo mundo, mas ele escolheu servir a humanidade. Eu até arrepio. Ele escolheu ser um servidor, aquela pessoa que está ali para ajudar, não importa as condições, mesmo sendo julgado. Então, assim, meu pai me ensinou também com Star Wars, que na época a gente chamava de Guerra nas Estrelas, com os ensinamentos do Yoda, né? Faça ou não faça, não há tentativa. Ele me ensinou com aquela cultura Jedi, com todos esses exemplos que eram simples e visíveis de ver o que é virtude, como que eu poderia, porque assim, ele também me conectou ao espiritual, à religião, aos ensinamentos de Jesus e tudo. Mas para eu chegar nesse entendimento, ele usou coisas mais lúdicas da minha idade, porque eu era pequena, para eu chegar no entendimento de entender o que é, por exemplo, que Jesus estava falando quando amar é o próximo. Entendeu? Então ele foi fazendo tudo isso. E na política, isso reflete como virtude mesmo.
Eu acho que tudo que a gente absorve como qualidade, como valor, como ética, que foi como eu absorvi essa cultura, eu levo para minha vida. Então eu não separo a minha vida do que é político, do que é profissional, do que é social. Tudo isso para mim, esses valores, eles são uma coisa só e eles andam comigo aonde eu estiver, seja valor moral, ético ou espiritual. Agora a gente vai fazer então um ping-pong, tudo bem? Tudo bem. Liberdade ou igualdade? Liberdade. Burocracia, maior vilã? Com certeza, junto com o imposto alto. Ok. Uma mulher que inspira? Margaret Thatcher e Joana d'Arc. Uma reforma urgente para o Brasil? Corte de impostos para ontem. Uma palavra para definir Minas Gerais? Pão de queijo. E um sonho? Transformar o Brasil. Perfeito. Miriam, muito obrigada por ter participado. É sempre um prazer te ter aqui. Venha sempre, sempre que quiser, nós estaremos de portas abertas. A Juventude te adora. Eu te acompanho sempre. Quem não acompanha, vai lá no Instagram dela, por favor, diga seu Instagram novamente. @Miriam Guzela. Meu Miriam é com M de mamãe no final. Meu Guzela é com Z e 2 L's. Aí eu já não tenho nem como falar que você não sabe escrever o nome dela. E Miriam, novamente, muito obrigada. E Eu que é isso. agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e pela honra de ter esse carinho do novo jovem. Imagina. Pessoal, muito obrigada. Tenha um excelente dia.